Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Papo Verbo. A gente está muito feliz que você está conectado conosco e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje, a porção do nosso programa está dobrada, né? Que a gente tem duas pessoas ilustres, pessoas, inclusive, que são amigos meus há muitos anos. O apóstolo Eliezer, também o pastor Beto Gomes, atualmente reside em São Paulo e daqui a pouco vamos falar um pouco sobre o currículo da vida deles, mas eu queria dar as boas-vindas e agradecer os dois por estar conosco hoje. Obrigado aí, apóstolo Derry, obrigado aí todos os ouvintes e também o pessoal que está nos assistindo, é um prazer estar aqui no Papo Verbo. Quero agradecer também ao apóstolo Derry por esse convite de estar aqui, compartilhando um pouco de conhecimento, experiências em relação à música. É uma honra para mim. Amém. Glória a Deus. Então, os dois, né, são músicos praticamente de berço, né? Vocês foram criados nesse ambiente. Eu sei que a família de Eliezer toda, né, praticamente, né, canta, a sua família e os seus tios e por aí vai, né, tem uma linhagem de cantores e músicos, e esse é o nosso tema de hoje, né. Eu já disse, né, antes do programa, que eu estou aqui só para aprender, né, porque eu não estou bem na minha área. Inclusive, eu queria tocar teclado, eu até contratei um tecladista na nossa cidade aqui, muito conceituado, para me dar aula. Disse, vou pegar logo o fera, né? E aí eu sentei para começar a aula com ele. A gente estava começando o primeiro dia de aula, aí eu tive que levantar para atender o interfone, alguma coisa. Aí eu tropecei na corda do teclado, quebrei o teclado, nunca mais eu tive aula daquele dia de arte. Então, eu digo que eu mesmo tenho muito a aprender, mas é um assunto que é importantíssimo para a igreja local. A gente estava recentemente na nossa conferência anual de pastores e diretores em Campina Grande e teve um americano que estava lá presente e o apóstolo Guto, nosso presidente do ministério, ele chamou ele para cantar uma música. Eu, pessoalmente, não sabia que o homem cantava e eu penso que a maioria lá nunca tinha ouvido ele cantar. Mas vocês estavam presentes, né? Então, gente, quando ele começou a cantar, o ambiente mudou. A unção de Deus desceu e foi uma repercussão tremenda. E eu estou apontando para isso, para dizer o seguinte, você vê o poder que uma só música tem de influência, de mudar ambientes, de tocar o coração de pessoas para poderem receber mais de Deus. E eu sei que vocês não somente viram aquele espelho, mas vocês têm visto isso na sua vida, na sua carreira. Então, eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouquinho a respeito dessa importância mesmo da igreja local, né? Existem igrejas que nem música tem, né? Que é só palestra, só se levanta para ministrar. Mas será que a vontade de Deus é que haja essa mistura? Enfim, vamos começar por esse ponto e depois a gente vai seguindo por onde Deus nos levar. Mas antes de vocês responderem a essa pergunta, eu queria só dizer que o apóstolo Eliezer, a gente se conhece desde Natal, né? Que é a sua terra natal, né? Terra natal, duas vezes. E eu estava pregando numa conferência, você estava ministrando louvor, você estava mais magro, eu estava mais magro. E assim, de lá para cá, você
tem lançado álbuns, você tem gravado muitas músicas que inclusive são ouvidas não somente ao redor do Brasil, mas em outros países também. Você tem aberto várias igrejas, né? Hoje você pastoreia em Taubaté, tem também aberto essas igrejas, tem feito uma obra apostólica com relação a esse segmento também. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco, antes de a gente entrar no que eu comentei, sobre a sua vida, a sua experiência em música, e assim que você terminar, Pastor Beto, eu queria que você fizesse o mesmo. Bom, de fato eu conheci a música aos 8 anos de idade, e foi num dia que não foi tão legal, né? Foi o dia que minha mãe descobriu que meu pai estava com problemas no relacionamento, descobriu alguma traição lá. Eu nem lembro muito bem da história, mas eu lembro que os dois estavam brigando, porque naquele dia eu ganhei uma flauta doce. Então eu conheci a música ali, e eu estava gostando da música e ao mesmo tempo ouvindo meus pais brigando. Então aquela separação causou, toda separação é muito ruim, né? Principalmente para as crianças, para os filhos. E eu, com a ausência do pai, ficou aquela carência da falta de alguma coisa, né? Da presença do pai. Então a música acabou entrando nesse tempo. Por um tempo ela substituiu essa carência. A gente não conhecia a palavra da fé, a gente não tinha verbo da vida, rema, não tinha nada disso ainda naquela época de Natal. E eu participava de uma igreja também tradicional, junto com minha mãe e meus irmãos. Então, eu percebi, de forma inconsciente, que a música ela foi preenchendo aquele vazio da paternidade, né, da falta do meu pai. E parecia que quanto mais aquele vazio ficava grande, mais eu queria mais música. Então, eu acabei buscando estudar vários instrumentos, né? Então, eu comecei com a flauta, mas aí eu dei 2 assopros, quase que eu desmaio. Não deu certo, não. Faltou oxigênio no cérebro. Eu disse, rapaz, não dá pra mim, não. Negócio de música, sopro, não. E aí, minha família, como o senhor já falou, são todos músicos. E aí, acabei me inspirando em cada um deles, né? Um tio era baterista, outro guitarrista, outro baixista. E eu ficava ali querendo aprender todos aqueles. No final das contas, aprendi sozinho, né? Sou autodidata. Não sou tão top assim como o pastor Beto, assim que chegou, mas só autodidata, né? Então eu aprendi a tocar sozinho, né? Com revistinha, assim, procurando saber com alguma pessoa, me mostra como é isso e tal. Aí eu mostrava uma nota, outra. E aí eu fui crescendo até me tornar um produtor musical profissional, e passei muitos anos da minha vida como produtor musical, né? Mais de 25 anos, produzindo bandas, cantores. E sempre vivi minha vida na área de estúdio, né? Sempre tive meu estúdio de gravação. Aprendi também a gravar, aprendi a mixar, me tornei técnico também para autodidata. E vivi a minha vida toda assim. Foi quando eu fui para São Paulo, e achando que eu estava indo para São Paulo por causa da música. Eu achava que era. Não sabia. Mas lá, no começo, eu acabei me envolvendo também com muitas gravadoras famosas, conhecidas. E eu pensei, bom, é isso que Deus quer, está querendo me promover na música. E trabalhei com o R.R. Soares, por exemplo, eu tenho uma gravadora, Graça Music. Passei 7 anos como produtor musical dele. Trabalhei como produtor musical também da Renascer Praise, né, que é da gravadora deles, Gospel Record na época, e muitos outros estúdios e gravadoras. Mas foi em 2004 que eu finalizei o Rema, me graduei no Rema em Guarulhos com a minha esposa. E ali em 2004, na penúltima matéria, que foi Ministério Prático, que eu descobri o meu chamado apostólico ali. Então, a partir dali começou uma outra história, que é a fusão, né, de como viver agora, ser um apóstolo, um chamado para abrir igreja, treinar pessoas, e a música ali. Então, foi um conflito muito grande durante muitos anos, mas graças a Deus eu consegui equalizar isso. E hoje, atualmente, nós iniciamos, né, 25 igrejas, Verbo da Vida, muitos ministros, pastores também lá, e estamos tocando barco. E nosso treinamento também agora entra na área da música também, levantando cantores, bandas, músicos.
Né? Que Na depois verdade, pensando bem, você tem que ser um apóstolo para músico, Apóstolo né? Porque music. você tem levantado muita... tem essa palavra, vamos criar agora. Vamos criar né? agora, Apóstolo Music. É isso verdade, mesmo. inclusive os meus filhos. Depois a gente vai tocar um pouquinho Isso. nesse tom aí. Então, Muito bom. essa resumo aí do Sim. começo até hoje. E você estava comentando que o pastor Beto está bem polido, né? Não, Tem pastor Beto formação. é outro nível. Pastor Beto, Modesto, meu pastor. Fale aí, pastor Beto. O senhor estava comentando sobre ele ser apóstolo da música, né? Inclusive eu também sou fruto do ministério do pastor Eliezer. Sim. Mas a minha história, eu venho, graças a Deus, eu venho de um lar cristão, fui criado num lar cristão. Meu pai, pastor, então meu universo sempre, desde cedo, foi igreja. E desde pequenininho, meu pai colocava aqueles discos bolachões, que a gente chama, Isso. de vinil, na radiola, na vitrola. E meu pai percebia que eu acompanhava o ritmo, né? Conforme a música ia passando, ia tocando, eu ia acompanhando os ritmos, fazendo o ritmo com a mão. E ali ele percebeu que eu tinha uma vocação, um dom nessa área. E meu pai foi assim, um dos maiores incentivadores e investidores também em relação à música. Quando eu cheguei mais ou menos na idade de 7, 8 anos, semelhante ao pastor Eliezer, o meu pai me deu uma flauta doce, aquela retinha, né? E eu comecei a tocar. Essas flautas têm história, viu? mas eu acho que é o teste inicial. É o teste inicial. É mesmo. De Se todo passar músico. na flauta, pronto, tá Teste de aprovado. resistência. Só que eu não perdi o fôlego, não. Igual o pastor Eliezer. Eu comecei a tocar flauta doce e ali eu mesmo comecei a perceber que eu tinha também essa vocação. Só que assim, o meu pai foi investidor também eu tenho umas 2 irmãs mais novas do que eu, das minhas 2 irmãs em relação à música também. Só que quem prosseguiu, quem continuou foi eu. Mas onde eu quero chegar é que meu pai queria que cada um tocasse um instrumento diferente. E ele comprou para minha irmã do meio um teclado. Então, quando ele comprou o teclado, ele trouxe o teclado, me lembro até hoje, numa noite, após o jantar, ele trouxe aquela caixa do teclado, colocou assim, em cima da mesa, a minha irmã olhou assim, não deu muita bola, foi logo se deitar a dormir, mas eu fiquei olhando para o teclado ficou olhando para mim, olhando para o teclado olhando para mim. O namoro Ali começou, foi um né? amor à primeira vista. Eu não me aguentei, eu logo liguei o teclado, comecei a mexer, e o teclado tinha um demonstrativo de uma música bem antiga do Richard Clayman. E eu comecei a já querer tirar aquela música. Eu me lembro que um tio meu estava na minha casa, né, um tio meu músico também, e ele falou para o meu pai assim, olha, eu acho que quem vai tocar o teclado vai ser o Beto e não a Daliana, que é a minha irmã do meio. E foi dito e feito, eu desisti da flauta e aí eu comecei a tocar teclado. Minha pretensão inicialmente era só tocar como hobby mesmo. Mas aí, conforme eu fui crescendo, né, e me envolvendo na igreja, eu quis participar do Ministério de Música. E aí meu pai, vendo isso, foi me inserindo, né, nesse contexto. E aí foi começando a me dar oportunidades. Ele viu também que eu cantava e eu comecei a cantar algumas músicas na igreja, aquelas igrejas também tradicionais que davam oportunidade, né? E meu pai ficava muito orgulhoso, né? Quando eu cantava, me dava oportunidade, eu começava a cantar. Depois eu fui começando a participar dos ministérios de música na igreja. Aí meu pai viu que eu estava com interesse de me desenvolver. Então ele me indicou, por que você não faz conservatório de música? Por que você não tem aula com um professor? Meu pai sempre foi visionário. Então eu segui o conselho dele, né? E aí fui para o conservatório, aí fiz teoria da música, fiz piano erudito, fiz cursos de harmonia, improvisação, fiz piano popular também com um professor particular, né? E aí eu fui crescendo e fui me destacando dentro do contexto musical em Natal, e foi nesse meio tempo que eu até conheci, né, o pastor Eliezer, que na verdade ele me conhece desde a época que eu estava dando os primeiros passos,
musicais, e aí esse encontro que eu creio que foi proporcionado, né, por Deus, assim, me deu um up, né, ministerialmente falando também. O pastor Eliezer sempre esteve envolvido com produção musical, e houve um tempo que ele estava assim, bem sobrecarregado, e ele me convidou, disse, eu queria que você... ele detectou esse dom também em mim, né? Ele disse, eu queria que você me ajudasse a arranjar algumas músicas, a gravar para mim, e isso era um mundo novo para mim, estúdio, gravação, Sim. era um mundo novo. E aí eu comecei a me desenvolver nessa área, e o pastor Eliezer me ajudou muito também nesse sentido, inclusive ministerialmente falando também, ele foi o meu mentor, né? O pastor Eliezer foi quem me instruiu na palavra da fé, e eu cresci dentro dessa visão através da vida dele. Aí, logo em seguida, ele veio para São Paulo, no ano de, acho que 2001, né, pastor? 2001. 2001. Ele veio para São Paulo, eu fui morar em Osasco, ele entrou em contato comigo, já tínhamos feito alguns trabalhos juntos, e aí ele estava precisando de uma ajuda em São Paulo, de alguém que pudesse ajudá-lo mesmo a arranjar as músicas. Ele ficava me ligando, né? Beto, olha, queria que você viesse para cá, para São Paulo, para me ajudar. Ele já tinha percebido que meu tempo de Natal tinha acabado, só eu que não, né? E ele ficava me ligando, e logo em seguida um amigo nosso, parceiro nosso, também querido, pastor Eliezer, pastor André Martins, né? Sim. Foi para São Paulo. E no ano de 2004 eu vim para São Paulo, e foi no ano de 2004 que eu me lancei mesmo no ministério, fiz o Rema, me formei na turma de 2006 no Rema. Inclusive ele foi também o meu professor. Morei junto com o pastor André Martins durante 3, 4 anos no prédio lá do Verbo da Vida em Munhoz, Guarulhos. Pastor Marconde, que eu quero honrar também aqui, pastor Marconde e Gildete, que me ajudou muito nesse processo de crescimento ministerial. Eu lembro, inclusive, indo lá uma vez, e você morava num apartamento lá em cima. Exatamente. Eu lembro de ter encontrado contigo. Eu mais magrinho também, e com mais cabelo. Na verdade, com o tempo, todo mundo era mais magro e mais cabelo. Eu não sei que negócio é esse que aconteceu. Só que no meu caso, os fios de cabelo caíram, mas o de vocês, pelo menos, continuaram. Em parte, né? E eu me lembro que eu conheci o senhor nessa época. Sim. Né? O senhor foi dar, inclusive, um curso de missões, se eu não me engano, lá no Verbo. Eu nem lembro mais o que eu estava fazendo, mas eu lembro de ter visto você. Isso mesmo. Eu acredito que a gente tenha se conhecido lá, e foi a partir daí, pastor, que eu comecei a crescer, né, musicalmente, ministerialmente, né, e fui me descobrindo no Senhor e entrando nessa nova fase, né, ministerial na minha vida. Muito bom. Então, inclusive, o Eliezer já tem uns anos que ensina na Escola de Ministros, que é uma escola especializada que nós temos, né, para pessoas visando o ministério. E pastor Beto vai iniciar também dando aula esse ano. Então, é mais uma novidade empolgante, né? É uma se encontrando promoção de Deus, né? Nesse mesmo caminho. Muito bem. Uma grande responsabilidade, por sinal, né? Ensinar a mesma matéria. Pois é. Mas você está em boa companhia, né? Acompanhando ele direto, eu acho que com certeza vai dar tudo certo. E, inclusive, falando nessa aliança, nessa ligação entre vocês dois, vocês estão aqui justamente para estar ministrando a nossa conferência de música, que é uma conferência para todas as igrejas Verbo da Vida e outras igrejas parceiras no estado de Sergipe, no estado da Bahia. Iniciou ontem à noite, e o foco é justamente esse, né? É a importância da música dentro da igreja local, como fazer as diversas coisas que vocês sabem fazer e passando isso com muita graça para o pessoal. Eu quero dizer uma coisa para você, Eliezer, que minha esposa me falou antes de eu vir aqui para o estúdio. Ela disse, diga a ele que o ano passado eu estava orando com a liderança aqui, orando em línguas,
E Eliezer ficou vindo para mim várias vezes enquanto eu orava no Espírito. E Deus falou com ela que ele precisa vir para cá, para Aracaju, para estar ministrando para os nossos músicos e que vai haver uma alavancada na área musical aqui na nossa região. Ela disse, diga a ele que o Espírito Santo falou para mim. Uau. Então você está aqui. Responsabilidade. Eu creio que é propósito de Deus mesmo. E eu queria agora voltar para a primeira coisa que eu falei no início aqui do nosso podcast, é sobre justamente a importância da música dentro da igreja local. Eu sei que é muito abrangente, mas eu quero que vocês mesmo fiquem à vontade para falar o que vocês... Porque vocês têm vivido isso, vocês têm visto, né, as maiores dificuldades, os entraves, né, os pontos bons. Então, quero mesmo deixar vocês à vontade para edificar as nossas vidas, a minha incluída, nesse assunto. Amém. Antes de tudo, nosso ministério preza muito pela excelência em tudo, né, em todas as áreas. Verdade. E não somente nas construções que nós fazemos de templos, igrejas e ar-condicionado e acústica, mas também no Ministério de Música. E eu lembro que muitos anos atrás a gente tinha, lá pelos anos 2000, por aí, 99, 2000, a gente tinha alguns fóruns lá em Campina Grande, com alguns ministros lá do início, que hoje estão aí no Ministério como supervisores e diretoria, mas lá atrás eles viam necessidade. E eu aprendi muito ali. Eu estava chegando no Verbo, né? Cheguei no Verbo em 98, no Verbo da Vida. Então, quando eu entrei no Verbo da Vida, eu já era músico, já tocava com composições, música, eventos, participava de uma banda canal que era muito conhecida no Nordeste, no Brasil. Mas eu não tinha essa consciência da excelência na música. Eu sempre achei que a música era assim, aquele momento que a gente estava ajudando ali a cantar uma música, o pessoal cantar junto e, né, ter aquele momento de descontração. E, enfim, não sabia muito para servir, não. E aí foi quando eu percebi a grande importância de toda a igreja entender sobre o propósito do Ministério de Música, por que existe o Ministério de Música. Então nós aprendemos e quando eu comecei depois disso, que eu fui aprendendo, passando pelas igrejas de uma forma geral, várias denominações, né? Batista, Presbiteriana, Assembleia, Verbo da Vida, todo. Eu vi a necessidade, a grande necessidade que as igrejas tinham de melhorar muito o Ministério de Música. Eu via muita carnalidade dos músicos, no sentido de não ter uma vida no espírito. Eu via que eles não sabiam conduzir a unção. Eu via que eles não sabiam discernir o ambiente que estavam tocando. Tudo isso faz uma grande diferença na hora de tocar. É como um especialista que chega no ambiente, um arquiteto, vê uma terra ali e ele já vê o prédio pronto, né? Então, o músico, ele não só deve tocar bem, mas tem que ter esse status que cresce por dentro. Quando ele percebe, ele chega no culto, ele, rapaz, vai acontecer assim, assim, assim. Então, com a música, ele canaliza a unção para o que vai acontecer. Isso é uma maestria que a pessoa desenvolve ao longo dos anos, aprendendo com alguém que já sabe. Mas sozinho, isso aí não tem como aprender. Eu aprendi a tocar música, mas aprender a como conduzir a unção, discernir os ambientes, preparar um ambiente para o mover do Espírito Santo, essas coisas, eu nunca tinha ouvido sobre isso. E aí nós percebemos essa grande falha. E começamos agora a sair de igrejas em igrejas aí, fazendo eventos de música, trazendo treinamento para os músicos, na área de submissão, na área de compromisso com Deus, na área de uma vida de louvor pessoal, não somente cantar em cima de uma plataforma, mas ter uma vida de louvor. E a gente entendeu que o músico só pode dar o que ele recebe de Deus, né? O pastor Beto falou isso ontem aqui no treinamento. Então, são muitos pontos que a gente não teria tempo para falar hoje aqui, Claro. né? Quem se interessar mais, procure o Rema, depois o Código Ministro, para iniciar a conversa, porque são muitos assuntos. Veja que depois disso, nós continuamos ainda dando treinamento, mesmo com pessoas que já têm Rema, mesmo com pessoas que já têm Escola de Ministro,
ainda tem muita coisa a ser falada e treinada. Então, nós vimos a grande importância do Ministério de Música bom na igreja, né? Por quê? Se você vê hoje, quais são os ministérios grandes no mundo? Se você observar bem, os ministérios que estão estourados no mundo hoje, começaram com o Ministério de Música. Foi. Com o Ministério de Música. Aqui no Brasil também, nós vemos a Lagoinha, nós vemos Renascer Praise e tantas outras igrejas gigantes, elas são conhecidas pelo Ministério de Música. E depois conheceram a igreja, a pregação, a palavra. E eu acredito que nosso ministério também vai ser assim. Sim. Verbo da Vida, nós vamos ter uma potência muito grande na música, e é por isso que eventos como esse que o senhor está fazendo na sua igreja é muito importante que as igrejas façam também, para que desperte um avivamento musical. Um avivamento musical, onde canções nasçam, né, dentro de igrejas da fé, de unção, de cura, para promover ambientes onde o Espírito Santo vai se mover e nesses últimos dias provarmos mais do mover intenso do Espírito Santo através da música ungida. Muito bom. Se posso acrescentar alguma coisa aí? Mas eu vim de um tempo, né, não muito tempo atrás, não sou tão velho assim, mas o pastor Eliezer pode ser testemunha disso. Os músicos na igreja tinham uma má fama. Quando se pensava em músico da igreja, pensavam em gente descomprometida, né? Gente insubmissa. A gente ouvia muito isso. Não é? Gente infiel, gente desleal. Eu sou de uma época que assim, o grupo de músicas cumpria, entre aspas, a sua função, o seu papel, no momento de música, tocando, cantando. Quando terminava, aquele grupo de pessoas todos iam lá para trás ou saíam do ambiente de culto, né? Enquanto o dirigente assumia, ou então o pregador começava a ministrar. E aí, quando o pregador ou o dirigente solicitava novamente o grupo, então aquele grupo voltava, ia, né? E eles tinham aquela mentalidade de que, mesmo estando errados nesse ponto, ainda estavam errados no outro ponto, nesse ponto que eu vou falar, de que vida santa era somente quando eles estavam na igreja. Eles viviam uma vida totalmente errada fora, né? Inclusive eu cheguei a ser contaminado ainda por isso, né? Daí também a importância de boas associações, inclusive dentro desse contexto musical, de como músicos estarmos próximos de pessoas que não somente nos influenciem positivamente na técnica, mas também no que se refere ao caráter cristão, né? Porque a verdade é, como o Ministério de Música é como uma vitrine na igreja, então existe disposição de muitas pessoas em poder participar. Às vezes não falta boa vontade das pessoas. O que falta é essa força de vontade, essa disposição em poder se desenvolver, não somente tecnicamente, mas também espiritualmente. Sim. E trazer essa influência do Espírito, como o pastor Eliezer estava comentando aqui, para a igreja. Porque a verdade é que a gente só pode transmitir ou oferecer da parte do Senhor algo que primeiro nós recebemos. E hoje, devido até o conhecimento, está o recurso, né, de conhecermos a Deus ser tão abrangente hoje. Hoje você vai, por exemplo, na internet e você tem acesso a um artigo. Você está na internet, tem acesso a livros sobre qualquer tipo de assunto. A igreja hoje não é tão leiga assim, mesmo em relação à música, como era antigamente. Então não se passa desapercebido para a igreja quando não existe sintonia entre o grupo. Sim. Quando o grupo não está entrosado ou quando o grupo não está bem espiritualmente. A verdade é, a igreja percebe. Daí a responsabilidade dupla do músico, como o pastor Eliezer comentou ontem, né, de não somente tocarmos bem um instrumento, mas de sermos um instrumento para o louvor da glória de Deus. Muito bom. Então a técnica combinada, né, equilibrada com a unção faz toda a diferença como ministros de música, né, como músicos na igreja. E se a gente tiver essa consciência, ampliar essa consciência, com certeza os momentos de música dos nossos cultos serão muito mais poderosos, muito mais
gloriosos, vai deixar de ter aquele título, né, de somente enchimento de linguiça. Vamos aqui só preencher um tempo. Mas as pessoas, elas desejarão participar deste tempo e serem ministradas por Deus através do Ministério de Música de uma igreja local. Muito bom. De fato, assim, não é um performance, né? Ninguém está, né, tentando começar a sua carreira, ou pelo menos não devia estar. É interessante que, se você olhar lá no livro de Atos, capítulo 6, a Bíblia diz que até para ser um diácono, para servir mesas, precisava ter boa reputação, ser cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Então, imagina-se que para ministrar louvor, para tocar num palco, que no mínimo teria que ter a mesma coisa. E quem está cantando, na verdade, nós que somos pregadores, nós estamos pregando a palavra. Mas os cantores estão cantando a palavra, assim, mas estão transmitindo a palavra de Deus da mesma forma, só com mais, só fica mais bonito, né? Ou pelo menos acompanhado. Deveria ficar, né? E é interessante, apóstolo, esse ponto que o senhor está comentando, porque assim, a verdade é que a música hoje preenche praticamente metade de um culto. Então veja a importância, a relevância mesmo, né, do Ministério de Música e também, entre aspas, a exigência que deve haver em relação ao músico, ele mesmo se cobrar em viver essa vida consagrada nesses dois aspectos, né, da técnica e da unção. Eu lembro que a gente estava começando a ficar sério sobre essa questão de qualidade de som, por exemplo, no outro prédio que a gente tinha, e a gente estava fazendo um tratamento acústico, tinha chamado um rapaz que era fera nessa área de som, e ele não era crente. Mas esse incrédulo fala uma coisa tão impactante que ele estava certíssimo. Ele disse, vocês, evangélicos, ele disse, a coisa mais valiosa que vocês têm é a palavra que vocês pregam. Ele disse, mas onde vocês menos investem é na qualidade do som para transmitir essa palavra. É isso mesmo. Aquilo foi tão impactante que um incrédulo deu conta dessa combinação. E Muito talvez a gente até entre nesse assunto de equipamentos e tal, mas o que eu queria mesmo focar com vocês é a galera, é o pessoal mesmo que canta, porque a gente, por exemplo, eu não sou cantor, né? Você já contei a minha história de carreira de tecladista, né? Recebeu um sinal de Deus. Exatamente. Pare agora. Mas assim, unção eu conheço, né? Eu conheço unção, eu sei que uns são e outros não são, né? Então, eu sei identificar algumas coisas. E tem algumas coisas que a gente vê ao longo dos anos com o pastor, né? Eu estou há 25 anos no ministério, então dá para ver muita coisa em 25 anos. E a gente percebe, por exemplo, uma coisa que eu vejo é que às vezes, ao invés de ter um repertório, é assim que fala? Repertório. Mais a cara do pastor, por exemplo, é uma coisa. Começam a colocar músicas quaisquer, né? Que na verdade não é bem a cara do pastor, a veia, assim, ou mesmo a pegada da igreja, a visão da igreja no modo geral. Não que seja fora da palavra, mas não é aquela música que encaixa. Essa é uma coisa que a gente vê. Outra coisa, parece que tem pessoas que ficam confortáveis com algumas músicas específicas. Então, um culto pula 15 dias, no outro culto está cantando aquela mesma música, e parece, eu não sei se é porque é confortável e tal, mas não passa para outras músicas que também são
é uma bênção, né? Tem tanta música boa, suas mesmos, de outros ministros, do nosso ministério e de outros ministérios, ungidíssimos, tremendos. E às vezes eu acho que a igreja, se não tiver cuidado, se tocar nessa área de diversificar. Eu não estou dizendo que todo culto tem que ter uma música nova, mas pelo amor de Deus, a mesma coisa, assim, de 15 em 15 dias, tá entendendo? Vocês veem isso por aí? Como é que vocês lidam com isso? Na verdade, pastor, existe tipo um modismo, né, no meio musical. Tudo que estoura... Antigamente era o que estourava nas rádios, aí o pessoal tocava na igreja. Eu achava que a música, quando era sucesso na rádio, então deveria tocar na igreja. E nem todo sucesso na rádio era sucesso no céu, entendeu? Era uma música... porque o cara paga, investe e toca muito. Hoje transformou isso em digital, né? Agora nós estamos nas plataformas digitais. Então, os caras pagam, né? Hoje, por exemplo, se eu quiser ser estourado hoje no Spotify, eu pago 50 mil, estou no primeiro ranking lá. Todo mundo vai pensar o quê? Que o cara é ungido, que o cara é... Sério? É assim? É assim que funciona. É assim que funciona. Saiu da rádio e entrou no digital. Então aí tem que tomar muito cuidado, porque todos os ministérios de música estão ligados ao Spotify, Deezer, e tantas outras plataformas. Estão ali ouvindo sempre. E eles veem lá a música da semana, né? O top da semana. Aí eles acham que é o quê? Que é um zungido da semana. Eu não sabia disso. E se não tomar cuidado, a gente vai aderindo a essas canções e jogando para dentro da igreja sem saber qual a visão daquela música, que é muito interessante saber. O que o senhor falou é muito importante. Eu sempre pensei o contrário. Eu fui chamado até um pouco no meio, né, musical, um pouco de chato por isso, porque eu sempre pensei em fazer a minha música. Eu nunca fui de, por exemplo, regravar música, eu nunca fui de cantar a música dos outros, assim, de outros compositores. Não porque eu achasse errado, mas é porque eu lutava comigo mesmo, querendo provar que eu poderia fazer algo saindo de mim. E isso acabou se tornando algo muito bom. Porque quando eu entrei no Verbo da Vida, eu disse, cara, agora eu vou ter que ter a cara do ministério. Então eu vou fazer música que tenha a cara do ministério. As letras que combinam com as pregações. Eu ficava pensando, cara, tá faltando uma música de cura. Ela pregou sobre cura, não tem uma música no Verbo sobre cura. Então eu vou fazer uma música de cura. Então eu ficava ali, orando em língua, até sair. Pregou sobre justiça. Rapaz, não tem uma música sobre justiça de Deus. Então eu vou buscar fazer uma música sobre justiça de Deus. Que legal. Então eu sempre fui assim, eu sempre fui de querer fazer algo personalizado. Então se você olha para minha carreira, raramente, 99% as músicas são autorais, são minhas. 1% eu regravei uma de Manassés, regravei uma música de, não sei como é que se pronuncia, Daryl Evans. Daryl Evans. Daryl Evans, pronto. Regravei uma canção dele. Então assim, e hoje eu instruo também as pessoas a elas terem esse tato. Em que ministério você faz parte? Você faz parte do ministério, vamos falar do nosso contexto, Verbo da Vida. O que vocês aprenderam no Rema? Certo? Ok, então vai fazendo músicas ou cantando músicas em linha com a palavra. Porque tem muita música que é bonitinha, mas ela não transmite a visão doutrinária. Não tem aquele impacto na gente. Né? Tem música que fica repetindo, né? Sei lá, vou construir o barco, vou construir o barco, vou construir o barco, vou construir o barco, vou construir o barco. Aí fica... Cara, beleza. Eu não sei. O barco já está construído há tanto tempo. Tem umas músicas que, cara, vamos bater, vou bater, não sei o quê. Aí fica... E não traz um conteúdo que nós mesmo prezamos tanto, que é a ministração da palavra, né? Eu acredito que os músicos hoje, eles não têm a consciência que eles são ministros de música, e não só músicos. E aí, quando fala-se ministro de música, tem que entrar nas qualificações de 1 Timóteo 3, né? Que não pode ser somente músico, vou ali tocar na igreja, eu toco certinho, tirei a música, fiz a cifra, ensaiei, está perfeito, aí só toca. Eu acho que ele tem que ter a consciência que ele é um ministro de música. Então nós temos que tratar os ministros de música como ministro mesmo. Muito bom. Como ministro. Na minha igreja eu trato como ministro. Trato igual o cara que prega, eu trato igual o cara que canta. Então o cara tem que ter compromisso, tem que ter pontualidade, tem que ter... Porque ele está usando, pastor, uma plataforma da sua igreja. Isso. Ele está usando um canal de YouTube, está sendo mostrado, apresentado. Então, claro que todo mundo tem que andar em santidade, caráter, né? Mas quem está de frente
mostrando ali, vai ficar os vídeos, vai ficar foto Sim. o tempo todo. Então é uma visibilidade muito grande para viver de qualquer jeito. Né? Então, da mesma forma que a gente trata com os pregadores, né? Com os ministros da palavra. E aí eu acho que quando esses músicos têm essa mentalidade, que eles são ministros de música do verbo da vida, vai trazer essa consciência que nós temos que pregar a visão, cantar a visão. Nós temos que entender o que é que o pastor Delry, por exemplo, está querendo fazer aqui em Aracaju, nos estados, sei lá o que é que Deus vai colocar no seu coração, e transformar isso em música. Na nossa igreja nós estamos ensinando isso, leva tempo, né? Leva tempo, não é uma coisa rápida. Quem pegou mais rápido são pessoas que estão já há muito tempo lá atrás andando comigo, os meus filhos que estão comigo também, então pega mais rápido. Mas os músicos novos vêm muito com esses ranços, né? De tocar uma música legal, tocar uma música que está na parada, né? E existe muita música hoje melancólica, é uma coisa que eu detesto. É verdade. A música hoje, infelizmente, né? É a música worship, né? Que se chama, muitas delas são melancólicas, que é uma coisa que a gente combatia muito nesses fóruns lá atrás, para impedir com que as pessoas adorassem a Deus pela alma. É que parece que é uma adoração pela alma, né, velho? Apela para o sentimento. Pelo sentimento, pelas emoções. O pessoal fica só ali na alma, mas não é uma coisa do espírito. E não ensina a igreja também, através do Ministério de Música, como se portar naquele momento no espírito. Então, quando os músicos tocam no espírito, cantam no espírito, se movem no espírito, a igreja acaba pegando aquilo, né? Eles transmitem aquele espírito da visão associada com o pastor local, pregando, não sei se você já deve ter ouvido, né? Canções, por exemplo, como a da Emily, Velozmente, né? A da Gabriel, Tempo de Abundância. De onde nasceu essa música? Eu preguei uma mensagem e eu disse, essa é a palavra para esse ano dessa igreja. Então, eles comporam as músicas. Uau. Então, vamos ajudar o nosso pastor a fazer com que essa palavra que Deus deu a ele se transforme em música e a gente fique cantando na igreja a palavra que Deus deu ao nosso pastor. E essas músicas espalharam pelo Brasil, não foi só na sua igreja. Exatamente. Então, o que acontece? Quando os ministros de música, eles entendem que são ministros, fazem parte de uma rede de ministros do corpo local, eles vão se comportar como ministros, vão representar a consciência dele. Estou representando o meu pastor local, né, da igreja local. Então, eu tenho que transmitir o que o pastor está transmitindo. Muito bom. Quando eles pensam assim, há um crescimento na unção, porque eles estão honrando a liderança. Eles não estão fazendo o que eles querem, estão honrando a liderança. E quando há uma honra da liderança, Deus exalta. Então, aquela música deixa de ser só uma bênção na igreja local e ela se espalha pelo Brasil inteiro. E é por isso que essas músicas nossas acabam assim afogueando tanto as igrejas, porque ela não carrega só um tema, palavras de fé, mas carrega o espírito do compositor, do músico que está submisso à liderança, que entende a visão do ministério, que está ligado com o pastor, que honra a liderança. A música carrega tudo isso. Então, quando ela é cantada, explode toda essa verdade dentro da igreja. Então, é muito importante que os músicos entendam isso. Maravilha, muito bom. Eu acredito, pastor, que a música seja uma condutora poderosa de uma mensagem. Então, tem pessoas num culto que, por exemplo, esquecem do tema que foi pregado, né? Elas saem daquele culto, esquecem do tema que o pastor estava pregando, mas pode reparar, elas saem com alguma canção que foi cantada no repertório. Ela é uma condutora poderosa de uma mensagem. Se os ministros de música de uma igreja estão diretamente associados com a liderança, com a visão de uma igreja local, então eles vão cantar a visão daquela igreja local. Daí a importância mesmo dos ministros de música de uma igreja local se aproximarem do pastor local, né? Perceberem a identidade daquela igreja local. Qual a visão para aquele tempo, né? Como o pastor Eliezer estava comentando aqui. Porque se o grupo caminha junto com aquele líder, está associado com aquele líder, recebendo da influência daquele líder, e canta canções que tem como respaldo a própria mensagem que está no coração
do pastor, a própria visão que está no coração do pastor, a música ali vai ser poderosa para a divulgação daquela visão. A música vai gerar força, fortalecer no coração das pessoas aquilo que está no coração do pastor. Vai ser como uma engrenagem, uma máquina, né? Que está impulsionando aquelas pessoas a cumprirem aquela visão. Vai nortear as pessoas. As pessoas elas terão um norte do que fazer, como proceder, como se comportar, justamente por essa força que a música tem, de ser um veículo poderoso de impulsão, de impulsionar as pessoas, né? O senhor estava comentando sobre a questão das mensagens, das letras das músicas. Nem toda música, por exemplo, dita cristã ou dita evangélica tem Deus envolvido, né? É verdade. Porque para Deus estar envolvido numa canção mesmo, a mensagem daquela canção tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Eu digo, numa matéria que eu dou sobre Ministério de Adolescentes e Jovens, eu tenho um ponto sobre música mundana, né? Porque sempre perguntam, e aí, o jovem pode escutar? Eu digo justamente isso. Eu disse, nem toda música, por exemplo, que não é evangélica, necessariamente é demoníaca. Mas, ao mesmo tempo, nem toda música evangélica presta para ouvir, né? Porque tem música evangélica que fala sobre derrota, que fala sobre doença, fala sobre miséria. Verdade. Aí isso vamos dizer, quase no mesmo nível da música mundana, né? Você tem que deixar a parte. Né? Cheia de incredulidade, né? Sim. Aí se tem incredulidade no conteúdo dessas canções, Deus não vai estar envolvido. Isso muitas vezes frustra os ministros de música, porque eles queriam ter um resultado positivo, quando na verdade a própria mensagem que eles estão cantando não tem Deus envolvido. Como é que Deus vai se manifestar? Agora, deixa eu aproveitar justamente desse ponto aí, uma curiosidade que eu tenho. Eu percebi que, por exemplo, tem algumas músicas que são, assim, excelentes. Assim, a unção, você percebe que é uma bênção essa música. Sei lá, é ungida. Só que, às vezes, a letra é uma letra tal que poderia ser interpretada de um jeito e poderia ser interpretado de outro jeito. É como se dependesse do ponto de vista de quem está escutando e cantando. Eu até quero que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu penso assim, bem, eu sei o que eu prego, o que os meus ministros, nossos ministros pregam na igreja. Então, quando é uma música que não é necessariamente fora, né, da nossa visão e da doutrina, mas eu sei que poderia ser interpretado de um lado ou de outro, para não jogar fora a música, que de fato é ungida, eu confio mais no que a gente vem ensinando para levar as pessoas à interpretação correta, para que a gente possa de fato usufruir da música. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Vocês devem saber o que eu estou falando, né? Tem aquelas... alguma frase, talvez. Aquilo ali, né? Poderia ser interpretado de um jeito ou de outro. Deixa eu falar para mim. Bom. É uma das coisas que a gente comenta bastante, eu e Beto, juntamente com a nossa equipe musical. É exatamente essas músicas que eu falei, né? Essas músicas melancólicas, tem muito isso. A gente não sabe o que o compositor está querendo dizer. Cara, ele está dizendo... Aí cada um interpreta de um jeito, né? Tem uma canção, por exemplo, né, que, não falando do compositor aqui, nem da música dele, mas numa ótica teológica, vamos dizer assim, né? Trabalhar ali da questão doutrinária. Ele fala assim, que eu diminua e que ele apareça, né? É uma música que aparentemente é legal, mas é esse tipo de música. Por exemplo, que eu diminua e que ele apareça. Aí eu lhe pergunto, que sentido o compositor fez aquela música? Eu posso interpretar dois sentidos aqui. Se é alguém que vem de uma tradição, de uma igreja tradicional, que já vem com aquela mentalidade que eu não sou nada, não posso nada, não tenho nada, então ela vai cantar pensando assim, que eu diminua. Por quê? Porque eu não sou nada, eu não tenho nada, que ele que apareça. Certo? Esse é um ponto. Então alguém pode estar cantando assim. Certo. Aí como é que vai saber? Porque a coisa não fica clara. A outra percepção
eu quero, para ser assim otimista, acreditar que o compositor fez nesse sentido. Que eu diminua e ele apareça, pode ser que eu não faça os meus planos, que eu não viva os meus planos, que eu viva os planos dele, que eu não ande em orgulho, em soberba. Bom, mas só que a música cantada não diz o que é que o compositor está dizendo. Isso. Então, particularmente as minhas composições, quando eu vou fazer, eu já penso nisso. Certo. Quando eu vou escrever minhas músicas, eu estou imaginando alguém leigo ouvindo, alguém, né, que é muito entendido ouvindo, alguém que até um pecador ouvindo. Eu escrevo a música, Deus vai me dando as letras, e depois eu vou colocando de uma forma onde qualquer pessoa, como dizia o pastor Bud, né, até uma criança entende o que está sendo dito ali ou cantado ali. Então, infelizmente tem muito isso mesmo. E existem muitas coisas da música por aí que pode levar a uma doutrina bem estranha. Né? Tem músicas cantando, tipo assim, em resumo, tem músicas que têm inserido a visão da graça radical, né? A hipergraça, aquele tipo de ministração da graça, né, que a gente combate na pregação, mas estão cantando na música. E de forma sutil, às vezes. E sutil, né? Que não importa o que eu sou, o importante é que ele me ama, por exemplo. É uma frase muito bonita, mas se você for pegar um contexto ali de pregar, pode entrar em doutrinas que a gente combate já. Então, não importa o que eu sou, o importante é que ele me ama. Tá, mas como a pessoa vai entender isso? Não importa então que ela está pecando, mentindo, se prostituindo, Deus me ama. Sim. Então ela pode estar cantando nesse sentido e está trazendo esse tipo. Então é bom sempre cantar canções que já deixam a verdade explícita ali. Né? Porque o povo está cantando, é uma confissão, toda a igreja está confessando, é um tipo de renovação da mente durante o culto, né? Ou sujeira da mente, né? Que o cara está cantando aquilo errado, cantando aquilo errado, pensando errado, vai estar. Sim. Então, a música é doutrina, né, pastor? É uma música é doutrina. A música é doutrina. A música é doutrina. A música é doutrina. Então é muito importante realmente tomar esse cuidado. O pastor que não é músico, ele não vai pegar esses pormenores, né? Quem realmente está à frente como líder da música é que deve estar tomando esse cuidado e ele ter essa autoridade, saber o que é que o pastor pensa e ele tomar aquelas decisões. Cara, a gente não vai cantar esse tipo de música, né? Isso aqui não está legal, não tá bem. Pronto, então deixa eu fazer outra pergunta. Eu acho que eu estou fazendo parte do sindicato de todos os pastores que não têm o dom musical, tá? Porque vocês são diferentes, vocês são pastores, mas vocês são músicos, então, assim, vocês vão ter um envolvimento muito grande nessa área da igreja local. Enquanto eu posso instruir sobre caráter, sobre a vida cristã, sobre a unção, mas assim, quando entra mesmo nesses pormenores, eu não tenho essa capacidade ainda. Vou fazer quase 50 anos, então eu não sei quando vai ser. Mas, o que acontece é que, por exemplo, no caso de vocês, você mesmo já falou, muitas músicas que a gente canta são minhas mesmo que eu compus, outras pessoas do nosso ministério e tal. Mas, assim, para uma igreja, hoje vocês estão fazendo uma conferência aqui para vários tipos de igrejas de porte grande, de porte média, pontos de pregação, tem vários cenários diferentes de música, né? Então, quem determina as músicas que são cantadas na igreja, o repertório? Por exemplo, seria o meu papel como pastor da igreja de eu fazer uma lista, eu estou no Spotify, estou escutando, para eu dizer, olha, vai cantar isso, aquilo, outro, brota deles, eles falam sugestões e trazem para o pastor, ou só, no nosso caso, nós temos um coordenador de música, que é um pastor também, que é da área, ele entende bem, passa por ele. Como seria essa dinâmica, essa logística de determinar, de fato, quais são as músicas que a gente vai cantar por aqui? Quer falar? O que eu diria é que o pastor, se ele não tem uma vocação para essa área, um pastor de uma igreja local, que não é músico,
seria interessante ele ter em sua equipe alguém de confiança, com essa habilidade, né, com essa vocação, que fosse alguém equilibrado no sentido tanto da técnica quanto também do caráter e firme na nossa visão, para ser como um filtro do repertório, né? Porque muitos ministros de música sugerem canções, isso em todo lugar, mesmo na nossa igreja, né, em Taubaté, os ministros de música, os que conduzem a música cantando, sugerem muitas músicas para serem agregadas no repertório. Músicas que, assim, não ferem diretamente aquilo que a gente crê. Mas se existe uma pessoa de confiança do pastor, né, que tenha maior maturidade e firmeza dentro da nossa visão, ele vai pegar aquela música, vai analisar, vai olhar o conteúdo, a mensagem, melodia, harmonia, que isso é muito importante falar também, que a música ela é composta de 3 partes, né? Melodia, harmonia e ritmo, e cada parte da música toca uma parte do ser humano. E a melodia toca o espírito, a harmonia a alma e o ritmo o corpo. Então, às vezes, tem pessoas que quando ouvem uma música, elas ficam encantadas mais pela harmonia, ela está analisando mais a harmonia do que, por exemplo, a letra daquela música. E às vezes até de forma inconsciente, né? Às vezes até de forma inconsciente. Nossa, que música linda, mas é a música mexendo nas emoções. Elas se empolgam, por exemplo, com o ritmo que é envolvente, elas descartam, por exemplo, a mensagem. Outras, vamos dizer assim, por um outro lado, só analisam a melodia. Elas esquecem da harmonia, elas esquecem do ritmo, quando tudo isso precisa caminhar junto para ter um efeito positivo. Às vezes a mensagem é até bonita. O conteúdo da música, a letra, né, é até bonita, mas a harmonia é uma harmonia deprimente. O conteúdo é bonito, mas a harmonia é deprimente. Aí você está cantando uma canção ali que pode ser até da visão, falando sobre fé, falando sobre alegria, mas a harmonia é deprimente. Eu sou alegre, eu sou... Não encaixa, não combina. Entendi. Mas quando essas 3 coisas caminham juntas, melodia, harmonia e ritmo, então isso aí vai causar um efeito. Na verdade, a música vai cumprir plenamente o seu papel. Né? Às vezes, o ministro de música, por não entender isso, ele se frustra, porque ele se questiona, puxa, a mensagem é bonita. A mensagem é bonita. Por que o povo não participou? Justamente porque, provavelmente, conjunto, né? O ritmo ou a própria harmonia não está caminhando junto com a mensagem. Porque a mensagem tem que vir acompanhado com a harmonia ali, com o ritmo, para ter esse efeito, né? Nós falamos ontem alguns pontos sobre isso, que o senhor perguntou, né? Mas o pastor, ele não sabe de música. Como é que ele vai escolher ou tá ali ouvindo? Não, então o líder de música já tem que saber o que é que o pastor, né, tá no coração, por isso que a gente fala dessa aproximação, para escolher o repertório dentro desse contexto verbo da vida. Que as pessoas precisam entender que cada ministério canta a sua visão. Sim. Isso aí está o detalhe, as pessoas não sabem disso. Por exemplo, a Renascer Praise tem a visão deles. As músicas que eles cantam carregam elementos da visão deles. Bethel, Hilson e tantos outros aí carregam a visão deles. Sim. Então o verbo da vida também precisa entender isso. E a gente muitas vezes sai pegando um monte de visão de músicas, colocando dentro, e não surte muito aquele efeito. Né? Eu fui muito observador disso quando entrei no Verbo da Vida, que o pastor Marquinho também não é músico, pastor Marquinho, né? Foi o meu primeiro pastor. Sim. Ele não é músico, mas ele ficava sempre falando, rapaz, você tem que tocar e tem que promover a unção no ambiente. E eu não entendia o que era isso, cara. Eu disse, eu não estou entendendo como é que... O que é unção? Nem unção sabia, mas a gente promoveu a unção. Mas aí ele foi me dando uns vídeos, fita de vídeo. Sei, VHS. VHS dos cultos de Kenneth Hagin, né? Que não tinha no YouTube, né? Sim.
Então, foi assistindo, eu escuto, e vendo, né, a banda tocando, e Reiga pregando, e aí depois Reiga dizia, chamava o cara, né, canta uma música aqui, tá, o cara cantava com a mensagem que ele tinha pregado ali. Uhum. Aí eu comecei a ver, cara, os caras são muito ligados, bicho. Caramba, bicho, é uma ligação assim com o pregador. Foi a primeira experiência que eu comecei a ter, né? Fui entendendo o que o pastor Marquinhos quis dizer. Então eu fui interpretando. Então o líder tem que interpretar isso. Sim. O líder de música de uma igreja local, ele tem que interpretar isso, porque o pastor não sabe interpretar. Ele vê o vídeo que ele, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. Aí, tá bom, então eu vou interpretar do jeito musical e passar para os músicos o que você está querendo. Aí, tá bom. Aí então foi quando a gente foi crescendo nessa área. Então, para isso, é o que eu falo, os músicos têm que vir lá de trás, entendendo que são ministros de música, tem que estar ligado à liderança, entender qual é a visão. Foi muito bom esse ponto. Ele vai ter que ir vindo para chegar nesse ponto agora para escolher a música. Sim. E vai ter aquilo também, né? Hoje, por exemplo, né? Eu vou falar de mim para não expor pastores, mas eu posso pôr eu mesmo. Então eu estou na minha igreja lá, o pessoal da música canta uma música, porque também não está toda hora o ministro de música lá, o líder, né? Pastor Zé, essas músicas que ele vai cantar, dá uma ouvida aí, vê se eu concorda. Ele não tem tempo para ficar ouvindo. Sim, claro. Não dá, nem eu que sou músico, não gosto disso. Mas eu já disse para eles, se cantar uma música eu não gostei, tira ela na hora. Não canta nunca mais. Então, corre esse risco. Sim. Corre o risco de eu corrigir, corre o risco de eu, né, de falar isso, essa música, pessoal, tira essa música aí. Tem uma passaginha lá, não tá legal. E eu evito também a mudança de letra, né? Que é uma coisa também que às vezes a gente faz, mas não é bom. Isso não é legal. Porque quando você altera uma obra de um compositor, né? Isso, juridicamente, isso pode dar sérios problemas, né? Juridicamente. Não, é porque tá fora da palavra. Não, mas é uma obra. Né? É igual quando eu pintar um quadro lá, um quadro original lá, eu disse, eu acho que tá faltando um bigode aqui, vou pintar um bigode. Aí você alterou uma obra. Eu acho que quase todas as igrejas já fizeram isso. Já fizeram, E juridicamente não é permitido fazer isso. Né? Se for, presta atenção, se for uma tradução, uma música americana, para fazer uma tradução brasileira, é diferente. Mas pegar uma música brasileira e trocar algumas frases, isso pode dar problemas sérios jurídicos para a igreja. O cara pode processar a igreja, que trocou a música, né? Principalmente porque hoje a gente está numa visibilidade no YouTube. Então, a música foi cantada de forma diferente e está lá no canal do YouTube. Pode ter problema com o canal da igreja, né? Alguém pode processar e tirar o canal do ar, ou ficar 3 meses fora do ar, sei lá. Então, o líder de música tem que saber trabalhar tudo isso. Né? Filtrar e entregar para o pastor antes, né, de entregar para o pastor assim, interpretar o pastor antes de passar para o Não, foi perfeito. Eu acho que ilustrou bem, né? Essa interpretar o coração. Eu sei muito bem essa questão de interpretação, né? Porque eu interpreto às vezes os americanos e tem inglês para o português. Então faz muito sentido essa ilustração para mim, né? Exatamente. Eu gosto muito de você interpretando porque você faz exatamente o que o pregador está fazendo. Sim. Isso é exatamente essa palavra de interpretação, espelhar. Sim, sim. Você tem que espelhar o coração do pastor na música. Muito bom. E aí eles tocam o plano de Deus para a igreja, a visão de Deus, é top demais. Uma coisa que pode ajudar também os ministros de música, eles fazerem composições. A própria igreja local tem uma visão. Isso. Né? Esse era um ponto, Beto. Eu quero que você fale mais um pouquinho sobre isso, porque nós temos, inclusive, várias pessoas do nosso grupo aqui local que já compuseram. E, assim, músicas boas e estão, começando, entrando nessa área. Eu queria até ouvir de vocês, né, algumas dicas, inclusive, para quem está começando a compor, e eu como pastor, eu quero dar moral para eles também, eu quero dar espaço, se alguns já compuseram, disse, então vamos cantar aqui e dar essa oportunidade. Né? Eu acredito que a composição, ela é um reflexo, é o resultado, eu digo composição cristã, né?
é o resultado da comunhão que a pessoa tem com Deus, do conhecimento que ela tem de Deus e também o conhecimento que ela tem musical. Então, e também a inspiração, né? Porque as melhores composições são aquelas inspiradas. O pastor Eliezer tem muitas composições, né? E você pode ver que a mensagem das músicas do pastor Eliezer, todas elas são da palavra da fé, elas são da nossa visão e são inspiradas. Essa inspiração, ela vai ser envolvente, ela vai envolver a massa, ela vai envolver as pessoas. E inspiração você não pode agendar, né? Inspiração. Você não pode determinar quando vem. A inspiração é aquele momento. Aquele momento. Você pega a veia, né? Eu acredito que tem muito a ver com a experiência que o ministro tem com Deus, né? Esse resultado da comunhão que o ministro tem com Deus. É reflexo das experiências, é reflexo de associação, é reflexo da visão. Aquilo está impregnado dentro dele, então a boca fala do que o coração está cheio. Você vai cantar a música que você está cheio. Você vai liberar aquilo que está dentro de você. Então composição é muito isso, não é algo mecânico. Né? Você não vai se sentar como o senhor acabou de falar, né? Você vai sentar, eu vou compor agora a melodia, vai ser assim, a letra vai ser assim. Algo mecânico assim não é inspirado. Isso. Então, se não é inspirado, a unção não vai estar junto ali, né? Mas quando existe essa inspiração, essa veia, o ministro, por estar sensível, isso é um detalhe muito importante, né? A sensibilidade vai te ajudar a interpretar aquilo que está chegando ao seu espírito. Quando o ministro ele está sensível, ele percebe que Deus está querendo conduzi-lo para compor. E aí ele se senta, isso vem também para um espírito de oração, você orar, porque às vezes o músico pensa que ele só deve cantar, ele não deve orar. E essa canção, esse tocar, esse cantar, se restringe, se limita ao momento que ele está no palco. Beto, é tão interessante o que você falou agora, porque eu lembro de um ministro de música que ele poderia cantar em qualquer plateia, qualquer multidão, já tem essa pegada. Agora, se colocar ele para dar uma palavra, e trava. Não sai. Não sai nada. Eu observei isso. É verdade. Né? Que é exatamente o que você está falando, né? Exato. Que ele tem que não somente saber cantar, mas tem que... Ele tem que orar e tem que amar a palavra. Amar a palavra. É um dos pontos muito importantes. E o enchimento do Espírito, na verdade, pastor, não está restrito somente ao músico, né? Mas todos aqueles que servem na igreja, mesmo o que eu chamo o membro comum de uma igreja. Mas no enchimento do Espírito estão envolvidos pelo menos 3 elementos: salmos, hinos, cânticos espirituais. E eu acredito que as melhores composições fluam assim, de cânticos espirituais, como reflexo da comunhão que a pessoa tem com Deus. Então o músico, o cantor, ele pode pegar um instrumento, ou mesmo sem instrumento mesmo, ali ministrando ao Senhor, em cânticos espirituais, começar a compor. Porque o cântico espiritual não deixa de ser uma composição. Para aquele momento, que reflete o momento que ele está vivendo. Então, através desses cânticos espirituais, podem nascer composições, como reflexo da comunhão Eu com Deus. lembro o próprio Eliezer comentando uma composição sua, e você deu, que eu achei muito legal, você deu o histórico, os bastidores daquela música. Isso. Essa música Deus deu para mim quando eu estava passando por isso, aquilo, outro, e aí brotou no meu coração. Eu achei lindo aquilo, porque agora a gente não está apenas cantando uma música bonita, mas agora a gente sabe todo o contexto e faz uma diferença, né? Uma grande diferença. E carrega a vida, né, Carrega a pastor? vida. Uma das coisas que a gente percebe também, pastor, é que fora esse momento de comunhão, né, que o Beto falou, da oração, tá com Deus, a falta de... Porque são 2 passagens. Efésios, né, que fala sobre ser cheio do Espírito, né, com salmos, hino e tal. Mas Colossenses 3,16, que fala sobre o estar cheio da palavra. Habita ricamente em vós. Muitas vezes é aquilo, o músico canta bem porque ensaia. Mas bota ele para falar.
Um ministro de música, tô falando, Sim. principalmente. O cara canta bem, mas não, traz uma palavra pra gente aí não sai nada. Porque às vezes ele não ama a palavra como deveria. Sim. Lê a Bíblia e tal. Então não tá cheio da palavra. É possível que tá cheio da unção, mas não tem muito conteúdo para falar. Então, às vezes a composição também sai assim. Como a gente trabalha isso nos ministros de música? Então, tem várias formas de trabalhar, né? Uma delas é o treinamento mensal, que nós damos lá também na nossa igreja. Vocês fazem um treinamento mensal É o lá? treinamento mensal. Com todos os músicos e cantores? Na verdade, com toda a nossa equipe ministerial. Todo Certo. mês tem De reunião música. de líderes Ok, e colaboradores. geral. Certo. Geral. E a gente passa, como é que fala, Deus? Resumo, né? De livros. Então isso não é só liderança, isso é Líderes e colaboradores, liderados. e obreiros gerais, Tudo que geral. não necessariamente têm cargo de liderança. Todos né? que Isso- trabalham. Tá, pronto, Ministério de Socorro Geral. certo. Então, todo mês nós temos. A gente vai afinando tudo isso e a música está lá também. Fora isso, a música também tem reuniões mensais, né? Mensais não, Periódicas. periódicas, para ir afinando. Certo. Porque o Ministério de Música tem que ser igual um instrumento, tem que estar afinando toda Aham, hora. Verdade, Toda hora tem que estar afinando. verdade. E passando resumos de livros que você vê a deficiência. Certo. Né? Cara, Perfeito. tô pensando essa parte aqui não tá legal não. Faz o resumo. Eu normalmente eu peço por escrito, não peço para fazer no computador não. Porque aí ele tem que ler, tem que escrever, e a escrita ajuda muito a receber. E já houve casos também de clonar o resumo do outro. Falei, não, agora. É verdade. Não, você vai escrever, quero ter a sua letra lá. Então, tudo isso faz com que o músico ame a palavra. Precisa ter a palavra, não tem como. Como é que eu vou fazer uma composição sem a palavra? Não tem como eu compor sem a palavra. Por isso que às vezes sai uma música inspirada, mas ela é. Rapaz, caramba, que melodia linda, Bonita, cara. é. Que harmonia da hora. Mas a letra é uma letra aguadazinha, assim, não tem. Não tem substância. Vou fazer uma composição agora aqui, ó. Jesus, você é meu Salvador. Obrigado, você é meu Redentor. Então, Rima, mas não tem substância. Certo. então, um milhão de músicas já assim. É. Então não são músicas que traz, porque a música inspirada. Jesus é sincero. Jesus é assim. sincera, também tem música. Essa é a onda, viu? Aí tem músicas que você vê assim, cara, que música, cara. Mas por quê? Embora, claro, você vai sempre ouvir alguma palavra que já existe, que você não vai fazer uma canção assim com palavra que não existe, não tem como. Mas você vê que ela é diferente. Cara, essa música é diferente. Mas ela foi baseada naquele texto. Você sabe que foi baseada naquele texto. Mas ela é diferente. Por quê? Porque o ministro estava tão cheio da palavra que na hora de compor, ele vai trocando umas palavras que não são tão cantadas ainda. E ela se torna nova. Tem esse detalhe também. Porque você faz só Jesus meu Salvador, Ele meu Redentor. Aí fica muito comum. Vai cantar, fica comum demais. Mas quando você está cheio da palavra, cheio do Espírito, na hora de compor, sai uma letra que você sabe que é a Bíblia, sabe qual é o texto, inclusive, mas você está cantando ela de forma bem diferente. Sim. Ela é nova. Né? E quando fala cantar em um cântico novo, o salmista diz, eu acredito que não é somente colocar uma música nova no repertório, que isso é importante, Sim. mas cantar um cântico novo é cantar algo que ainda não existe. Sim. É algo que nasce, algo novo, né? Que sai desse momento de inspiração. E aí onde está o segredo da coisa. É aí onde a música, nós falando da parte como produtor musical, né? Ela se torna espiritual e comercial. Quando a gente fala comercial, não é só que ela vai vender para ter dinheiro, mas o comercial na cabeça do produtor é o que impregna nas pessoas. A música, quando ela é cantada a primeira vez, o povo já sai cantando, já sai assobiando, né? Aquela música, ela grudou. Então, aquela música, ela nasceu de uma inspiração. Melodia, harmonia, ritmo, e a letra também foi muito inspirada. O cara tá cheio da palavra. Então, ela compôs ali uma letra assim que, cara, me marca a vida da pessoa. Então, é uma dica que eu estou dando já para os compositores, né? Quando for fazer, se enche da palavra, medita. Então, o baterista tem que ler Bíblia? Claro, tem que ler Bíblia. Até porque a graça e paz é multiplicada pelo pleno conhecimento da verdade. Então, um baterista cheio de graça é diferente, né? Do outro
de um outro desgraçado. É desgraçado sem graça, né? E a gente já viu, inclusive, em alguns momentos de louvor, solos, né? Onde Exatamente. o foco foi só no baterista, por exemplo. E você percebe uma unção sobre ele, somente sobre ele, naquele momento, para ser destacado. E as pessoas recebem de Deus ouvindo uma bateria tocada debaixo da unção. Ou uma guitarra, ou um teclado. Então, se os músicos entenderem que são ministros, eles vão também se empenhar para conhecer a palavra, estudar a palavra, meditando a palavra. Por que tem a ver palavra, ficar cheio da palavra com música? Tudo a ver. Está aí o resultado em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, o momento de música, louvor e adoração é esse momento de conselho também, de instrução. Né? E também espiritualmente, o músico cresce espiritualmente. Meditando na palavra, confessando a palavra. Ele cresce espiritualmente. Quando o músico cresce espiritualmente, ele tem percepções espirituais mais aguçadas. Ele sabe onde colocar a bateria, sabe quando não fazer aquele... Aquilo pode atrapalhar a unção. Porque eu já vi baterista também querer fazer e acabou com a unção. Né? Ou o guitarrista, o cara tá lá e vai... Cara, a unção... Então, a percepção espiritual, ela fica mais aguçada quando está cheio da palavra. Amadurecendo espiritualmente. Cara, agora não, agora eu vou aplicar agora. E aplica ali, dá um outro resultado. Então, se todo mundo está cheio da palavra, imagina, Ministério de Música. Pronto, esse ponto era o último ponto que eu queria ver com vocês, porque o nosso tempo já avançou. Mas eu queria... Virou uma série, né, pastor? Uma série de 10 episódios. 1, 2, 3, 4. Quem sabe, né? Se vamos ter outras oportunidades. Que eu creio que vamos ter, sim. Mas sobre esse feeling, né? Eu sei que, por exemplo, domingo passado, um exemplo perfeito. Eu tinha meu esboço, estava tudo certinho, assim, bem bonitinho, né? Com revelações maravilhosas, por sinal. E quando eu me levantei, assim, a unção veio, eu comecei a seguir aquele fluxo, aquele caminho da unção. Eu não voltei para as anotações uma vez sequer. Foi uma ministração totalmente, assim, na hora, né? Inspirado. O que é que a gente vê é que, às vezes, na área de louvor, de música, a pessoa tem seu repertório. Talvez para ele seja mais complicado ainda sair do repertório. Por quê? Porque ele já ensaiou com toda a banda, todo mundo passou 2 horas ensaiando aquelas músicas naquela ordem, só que chega no palco e Deus está querendo, mudar de direção. Eu vejo, às vezes, uma dificuldade de algumas pessoas saberem essa transição. Você conversou, Beto, por exemplo, o pastor, ele pregou tal mensagem. Tem gente que consegue levantar e naquela hora cantar uma música que encaixa com aquela música. Enquanto tem outros que levantam e cantam uma música que não tem nada a ver com nada. Né? Então, essa questão de feeling, de perceber... Eu sei que vocês dois têm isso porque eu tenho visto, né? Vocês... É impressionante, assim, aquela coisa se encaixa, você percebe que é isso mesmo, Deus está se movendo por aí. Dê aí, para a gente finalizar agora o nosso programa, vamos fazer, dando algumas dicas, orientações para as pessoas sobre esse ponto específico. Eu acho que eu vou começar para o senhor terminar com chave de ouro. A gente está vendo aqui da grande responsabilidade que o ministro de música tem, né? Porque muitos desejam entrar no departamento de música sem se darem conta da grande responsabilidade que o ministro de música tem. A gente falou aqui sobre a questão da oração, a gente falou aqui sobre comunhão, a busca ao Senhor, o enchimento do Espírito, o enchimento da palavra. Então, tudo isso, quando o músico segue direitinho isso, ele vai ser um músico mais perceptivo ao ambiente. Isso envolve muita coisa, pastor. Dentro do meu entendimento, deve haver um preparo do grupo musical como um todo, não somente do músico, do cantor, melhor dizendo, porque eu já vi, por exemplo, que o cantor, ele já tinha uma nota no coração a respeito de uma determinada canção que se ia encaixar perfeitamente com aquilo que
que o pregador estava pregando e ele falou para o grupo, só que o grupo não estava familiarizado com aquela Com a música. É verdade. Ele cantou e o grupo não acompanhou. Então havia uma maior maturidade naquele cantor do que nos músicos. Não havia talvez até um entrosamento técnico, mas não havia aquele entrosamento espiritual. Então isso é muito importante como grupo, para o grupo como um todo estarem numa mesma sintonia com o pregador. Não somente o cantor, mas o grupo como um todo. Aí vem a questão da experiência, né? Cada membro do Ministério de Música tem que ter a sua vida com Deus, tem que cumprir o seu papel no que diz respeito ao repertório, tem que ter variedade. O músico de uma igreja, ele precisa conhecer, ter um vasto repertório musical. Né? E até mesmo o ministro de música, eu acredito que o cantor, ele tem que ter cartas nas mangas. Né? Se o grupo ele tiver em sintonia com Deus, com certeza o Espírito de Deus vai antecipar coisas. Vai antecipar. Vamos deixar essa carta na manga aqui. Eu acredito que a gente possa cantar essa música. Ela não faz parte do repertório, mas eu acredito que essa canção aqui a gente pode cantar. E normalmente é pai bola, como diz o outro, né? Terminou, o ministro assume, ele começa a cantar. Aí todo mundo já está preparado. Se o grupo ele tem essa maturidade, se o grupo ele tem esse entrosamento, não somente técnico, mas também espiritual, se existe uma variedade, né, o conhecimento de um repertório variado, ele conhece bastante. E eles discernem o ambiente, isso facilita todo o processo. Não vai somente ser um caminhando para um lugar. Todos caminharão juntos, ou não vai acontecer isso que o senhor falou, né? Que o cantor vai cantar uma canção que não tem nada a ver com o que o pregador, com o que o ministro está... Porque foi a canção que foi ensaiada. Porque foi, né? A canção. Então, o grupo tem que estar preparado para o novo que o pastor Eliezer falou aqui. Gente, as músicas que ensaiamos são essas, as que nós vamos cantar são essas, a ordem é essa, mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Pode acontecer uma mudança de ordem, pode acontecer da gente acrescentar essa canção aqui, né? Para isso é necessário... Ou tirar, né? Ou tirar, exatamente. Não necessariamente o grupo tenha que cantar, por exemplo, se eles ensaiaram 4, não necessariamente eles têm que cantar as 4. Às vezes, já aconteceu muito na nossa igreja, né? O cantor ali ter selecionado 3 músicas, ou ter ensaiado, o grupo ter ensaiado 3 músicas, mas cantar só uma. Só ficou uma. Só ficou uma, cantando ali, e o povo se movendo ali, e o pastor assumir. Porque foi pregar, a música, não foi uma música, foi a música do momento, né? Exatamente. Exatamente. Aí se o cantor, ele pensa assim, eu preciso cantar as 3. Aí se ele sai daquela música, onde o povo está ali, se movendo, recebendo, rendido, entregue, e entra numa outra... Matou. E, cara, eu já vi isso, e com certeza vocês também viram. Muitas vezes. É um negócio que desanima, é frustrante, né? É frustrante. É verdade. É perceptível. É engraçado assim, Gabriel e Emily, né? Sempre quando eles estão escalados para cantar na igreja, aí já na semana, primeiro que a gente colocou um prazo para entregar o repertório, né? Do que vai cantar no final de semana. É até terça. Tem que entregar. Hoje nós estamos tudo num sistema também, né? Num aplicativo que a gente coloca lá. Qual é o aplicativo? Como é o nome do... esqueci aqui. Eu tenho aqui, pastor. Depois eu te mostro. Vai vendo aí. Aplicativo que a gente coloca lá, já escala, repertório, tudo. Então o pessoal já passa, então o pessoal já sabe. Aquilo fez uma diferença quando você... Timbragem. Fez uma diferença grande para você? Questão de organização. Certo. Porque coloca quem vai dirigir, né, quem vai pregar. Coloca... Isso você usa só na área musical ou usa também? Para tudo. Para tudo. Diaconato, tudo. Certo. Então todo mundo tem aquilo ali e está acompanhando o culto. É brasileiro esse aplicativo?
Eu acho que é, não sei. Eu acho que é brasileiro. Eu acho que é. Então, eles já me perguntam bem antes, porque tem que colocar um repertório e tal. Então, eles me perguntam, pai, o senhor que vai ministrar domingo? Quais dias? Não, vou ministrar domingo. Então tá bom, domingo sou eu. Então, o que é que o senhor vai pregar? Essa aí eu não sei não, hoje é segunda. Não, graças a Deus, eu pensei que você ia dizer eu sei, porque eu não sei não. Não, normalmente eu não sei, eu não sei não. Eu tô aqui já hora de língua já, tal, mas o que é que eu ensinei para eles, meus filhos? Gente, vocês só precisam aprender uma coisa básica, de muitas coisas, uma coisa básica. Todo culto tem um tom do espírito. É o tom da mensagem, é o tom da música. Vocês precisam saber qual é o tom. Eu não tenho como passar isso. É só em oração em línguas, é só em comunhão, meditando, orando. Aí você pegou o tom, fica fácil fazer a escala da música. Sim, sim. Entendeu? Pega o tom. Muito bom. Aí eles pegam, oram para pegar o tom. Então eles sempre fazem isso, né? E mesmo assim, vocês têm que estar prontos para fazer coisas que vocês não ensaiaram. E para parar de fazer o que ensaiaram. Vai ter momento lá que vocês, cara, não vamos cantar mais não. Vamos parar aqui. E para. Senão você vai quebrar a unção. Vai ter momento que você vai ter que mudar o repertório. Você vai chegar lá e, cara, ficou mais forte agora o tom aqui. O tom é isso aqui. Gente. Então esquece aquilo que ensaiou. Aí os músicos, é outro processo, né? Outros 30, né? Vai agora tocar, né? Quer dizer que o ensaio da gente não valeu nada. Aí a gente bota isso na cabeça dos músicos. Criatura, o propósito não é tocar, o propósito é criar um ambiente. Muito bom. O propósito não é tocar, é criar um ambiente. Se na hora percebemos que não são aquelas músicas, que não vai criar um ambiente, tira aquela música. Maravilha. E vamos tocar aquelas que chegaram ali naquele momento, porque o propósito é criar um ambiente. Uau, amei isso. Pronto. É uma chave. Tá fechando com chave de ouro, viu? Tá assim como você disse. Criou um ambiente. Para criar um ambiente, você tem que pegar a nota do espírito. A nota fica sensível todo mundo. Então, cara, vamos ensaiar, beleza. Se não chegar algo diferente, a gente segue aquilo. Ok. Como o esboço. Né? O pastor faz o esboço. Isso. Mas pode ser que na hora do culto, o esboço não esteja lá. Algo diferente. E pastor, só um parêntese aqui. O próprio tempo de ensaio pode ser uma prévia do culto. Exatamente. Então, não necessariamente, que nem o grupo ele pode se programar para, num tempo X, eles ensaiarem o repertório. E eles, ao final disso, eles mesmos começarem a ministrar o Senhor lá. Aqui é um outro detalhe muito legal. Se familiarizando com o ambiente e ficando perceptivo até o tom. É um momento de espontâneo no ensaio. No ensaio. Né? Terminou o ensaio, beleza, gente. Agora vamos orar, vamos estar aqui ministrando. Aí às vezes sai até música lá dentro do ensaio. O cara fica lá no teclado e tal. Por quê? Porque eles já estão ensaiando, se houver um espontâneo, o que é que vão fazer? Tecnicamente, o que é que vão fazer? Montar. Aí fica tocando, drem, já estão ali. Aí a gente Eles vai já vão se entrosando. Vão se entrosando musicalmente. Musicalmente e também espiritualmente. Não se torna uma coisa tão longe quando acontecer, né? Porque quando acontece, o cara não sabe. O baterista fica no prato, não toca. Eu fico aqui no tambor, não. Eu faço o quê? Então, não ensaio, né? O espontâneo não tem como ensaiar. Mas, tecnicamente, tem como saber o que vai fazer. Sim. Cara, eu acho que eu fiz muito barulho. Não, mais calminho aqui e tal, fica só aqui e tal. Aí vai passando por música e na hora vai fluindo. Perfeito. Gente, essa conversa foi muito rica. Eu mesmo fui muito abençoado. Eu já estou viajando aqui na cabeça para ver o que eu vou falar com a galera depois. Eu quero agradecer mesmo vocês pelo seu tempo, pelas suas experiências e tudo. E antes de a gente finalizar, queria deixar vocês terem a oportunidade de dar uma saudação final para a nossa galera que está acompanhando. É todo mundo da área da música? Hein? Todo mundo da área da música? Não, qualquer pessoa que está ligada ao podcast, né? Que está nos acompanhando. Eu quero falar de uma forma bem resumida, né? Que honre a sua liderança. A honra é uma chave para destravar tudo que você puder imaginar dentro de uma igreja. Nós vemos até, quando se fala em dízimo, não fala em pagar dízimo, fala sobre honrar a Deus. Então a honra, liderar o pastor, a honra para o pastor, a honra para os líderes, isso vai destravar tanta coisa, o fluir do Espírito, né, a unção fluindo. Então que vocês possam ter
essa cultura da honra no seu coração. Estuda sobre isso, compra livros sobre honra e cresça no seu coração nessa que nós chamamos de cultura da honra dentro da sua casa, da sua igreja, do seu departamento, e vai ser bom demais, vai fluir, que é uma benção. E ligado a isso que o pastor Eliezer falou, se aproxima mais do seu pastor, se aproxima mais da sua liderança, conversa com ele, inclusive, com seus líderes, com o seu pastor, a respeito da visão local. Porque muitas vezes nós estamos servindo num corpo local, numa igreja local, mas nós não entendemos a visão, né? O pastor às vezes compartilha, mas nós não absorvemos. Se aproxima dele, procura saber dele, o que está no coração dele para aquele tempo, para aquela estação, quais os alvos, os objetivos, o propósito que está no coração dele, que você caminhando em sintonia, você caminhando associado com a liderança, você vai chegar num lugar muito longe em Deus. Amém. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, pastor Délio. Pessoal, quero dizer que esse podcast, Papo Verbo, foi criado justamente para ser um instrumento de edificação na sua vida em vários aspectos diferentes. Então, obrigado por estar conosco e esteja ligado no próximo. A gente se vê lá.